Então, boa tarde, gente. A gente é do NB Aira e Biabá Mátria Livre. Eu vou começar a mística aqui. Eu preciso compartilhar minha tela. Homem branco chegou aqui e me perguntou quanto custa essa terra. Só falar que eu te dou, mas eu não entendi. Índio não entende. Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende. Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende. Eu agradeço a mensagem cálida, mas cara válida, sua proposta não é válida. A vida não é propriedade de quem vence a guerra. A terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra. E aí que você erra, pois não se pode comprar a clareza da água, a pureza do ar. Eu não sou dono de nada, nada disso é meu. Tudo isso é um presente que a natureza nos deu. Veja bem, esse rio é sagrado pra nós. Ele que matou a sede dos nossos avós. Ele corre em nós como sangue na veia, e é da seiva do solo que sai nossa ceia. E sei que ainda já que esse coisa venda, mas não se rende, pois a alma pra nós não é uma questão de renda. Chegou aqui e me perguntou quanto custa essa terra. Só falar que eu te dou, mas eu não entendi. Índio não entende. Minha terra é minha mãe e a mãe não se vende. Veja, na natureza não há cobiça, a gente tira o que precisa, nada se desperdiça, dizem que índio tem preguiça, mas é que não é normal, é o cúmulo, tamanho acúmulo de capital. Esse mundo tá doente, perdido, se não posso deixar posse, apenas faço a lição doente, querido. Não faz sentido trabalhar a vida inteira por coisas que cedo ou tarde vão parar numa lixeira, não. Eu não entendo sua maneira de vida, seu progresso não passa de uma manobra suicida. Meu povo vive em igualdade e liberdade, você chama a sua sociedade de evoluída. Aira, Iabá, Aira, Iabá, Aira, Aira, Iabá. Ultimamente, quando eu ando pela terra, escuto o prenúncio de uma guerra, do homem que mata, de ferro que berra, do grito aflito da mata oculto pelo ranger da motosserra. Senhor, se for tomar essa terra, lhe peço um favor, que ensine seus filhos a tratá-la com amor. Mas se for para manchar e destruir a terra que nasci, antes de partir, me enterre aqui. Porém, saiba que ainda que eu me vá, meu povo viverá, pois somos um pedaço de alma desse lugar. E quando a última árvore tombar, o homem branco vai perceber que dinheiro não se pode comer. Aí, você verá e você somos iguais. Temos a mesma alma que as plantas e os animais. Da terra viemos e para ela iremos voltar, mas até lá já será tarde demais.
Aira Ibiabá. Ibiabá. Aira Ibiabá. Ibiabá. Matra Livre. Aira Ibiabá. Aira Biabá, Mata Mátria Livre. Livre. É isso, gente. Obrigada. Muito legal, NB. Massa. Vocês querem falar um pouquinho desses lugares que estavam representados aí? Para a gente só saber? São lugares onde vocês já têm atuação? Sim, a gente até tentou coletar um pouco mais de imagens da diversidade, um pouco dos espaços do grupo, assim. Mas a gente não conseguiu, um pouco pela dinâmica dos tempos, assim, de todo mundo, inserir mais fotos, né? Mas são fotos um pouco dos estados, dos acampamentos, dos assentamentos, que a gente ou conhece ou, né, tá aí representando os nossos movimentos e espaços, assim. Aí a ideia era um pouco mostrar essa diversidade do nosso NB, que por acaso tem uma música com o nome do NB. Então, que sorte! E aí a gente, essa última parte da apresentação, ela era a continuação da letra, né, uma música grande, assim, mas aí também para ela estar falada pelas nossas vozes, né. É isso. Muito legal. Obrigada, gente. Muito legal. Obrigada, gente. Bom, hoje o nosso dia é sobre a produção habitacional e o papel do Estado, em passes das políticas públicas. A gente vai ter como de praxe a apresentação do diagnóstico, né, uma parte do diagnóstico que a gente fez no estado de São Paulo. E quem vai apresentar vai ser o Ladislau, o Diego, a Rosa e o Vitor. E aí, em seguida, a gente entra na mesa de debate e o debate em si depois do intervalo, tá? Então, Lalau? Ou outra pessoa do diagnóstico, para apresentar o diagnóstico. Eu vou botar aqui os slides, tá, gente? Aí eu vou passando. Só um minutinho. Bom, acho que o Ladislau já botou, então, né? Certo, companheiro Ladislau? Isso. Lalau, eu não sei se você está tentando falar, mas não está saindo o som. Eita, ele saiu. Apresenta você. Apresenta você, Vitor. Ele pode ter entrado, saído só para... Aí, ó, voltou. Só para ver se funciona. Agora tá saindo o som, Lalau. Tá bom, deixa eu apresentar aqui. Vou apresentar lá, não, pode deixar. Então vai. Beleza. Bom, gente, eu falei, mas acho que vocês não me escutaram pelo visto, né? A ideia do diagnóstico de hoje é a gente apresentar aí um pouco do tema da habitação. São 4 áreas,
o assentamento Cafeira, que fica próximo a Araçatuba e Andradina, o assentamento Antônio Conselheiro, que fica em Mancha do Paranapanema, próximo a Teodoro Sampaio, já bem no pontal do Paranapanema. Pilões, que é um bairro que fica em Cubatão, né, à margem do Rio Pilões, e Montanhão, que é uma comunidade em São Bernardo, não é isso? Se não me engano. E então, vamos lá, Vitor, pode passar essa primeira... Pode passar, Vitor, por favor? Essa primeira imagem é do lote da Verinha, né? Ela é uma assentada, essa militante do MST, ela é de Rondônia, está em São Paulo desde 2007, né? A casa dela, você pode passar mais? É a Verinha e o filho dela, o Gabriel. Pode passar mais um. Aí a casa dela, essa casa ela foi construída com recurso do crédito de habitação. Ela gastou uma primeira etapa de R$7.000, uma segunda de 8.000, né? E a casa ela ficou por terminar, então para ela, né, tá por terminar, e ela ainda tem desejo de fazer uma cozinha caipira pro lado de fora, né, terminar a parte de acabamento interno que não terminou. Ela se organizou durante o momento, né, para tentar pleitear o PNHR na região, né, então ela fez um trabalho de passar nas casas de algumas famílias, tirar foto e tal, mas isso inclusive para tentar o recurso para a reforma das casas, mas isso não avançou, né. Na parte de trás é um barracão antigo onde eles moravam, né, ela e o ex-companheiro. Pode passar, Vitor? Né, aí são fotos mais internas, né, uma cozinha, né, o quarto, né, a sala e cozinha é conjugada, né, e para ela, né, ela disse que ela deseja ainda pintar a casa, para ela também é importante fazer o forro, né, e aí você vê que pro lado de fora também tem uma estrutura de uma varanda aí que ainda não está terminada. Pode passar, né? E aí já é o assentamento Antônio Conselheiro, né? Dos assentamentos que a gente está trabalhando, esse é o mais antigo, é de 99, se eu não me engano. E, como eu disse, né, que está em Mirante do Paranapanema, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre o lote da André e do Bertone. Pode passar, Vitor, por favor? Aí a Andréia, esse é o barracão que eles construíram, né, uma autoconstrução feita de madeira, com esse anexo aí que é um banheiro, né, já é feito em alvenaria. Pode passar, Vitor? Aí é uma plantinha aí desse barracão. Para eles, ele tem, o Bertone e a André apontaram uma série de problemas, né, que já vem apresentando ao longo do tempo esse barracão. A cozinha ela tá afundando, por conta do acabamento, tem aparecido muito escorpião dentro de casa, né, então tem alguns probleminhas nessa casa. Pode passar? E foram se construíram, né? Compraram esse material de um outro lugar e construíram. E aí eles entraram como beneficiários do PNHR, do Programa Nacional de Habitação Rural. E aí essa é a casa, né, que já está terminada. Porém, eles não a utilizam plenamente. Eles mal dormem, se dividem para dormir na casa, né? Essa casa ela começou a ser construída em 2014, terminou em 2015. A entidade organizadora foi a ASP, que é uma associação de agroecologia de São Paulo, de cooperação em agroecologia de São Paulo. Essa associação que foi a entidade organizadora, né? E aí eles organizaram a produção habitacional pelo PNHR, mais na região, né? Foi no Antônio Conselheiro e em outros assentamentos também, né? De acordo com o Bertone e com a Andréia, no Antônio Conselheiro foram 3 ou 4 famílias que foram beneficiárias. E aí, então, a gente vê a foto das casas, né? Pode passar? Desculpa, perdão. Só para dizer que o recurso para essa construção foi de R$35.000,
né, ela também apresentou alguns problemas, né, e são esses problemas que decorrem por conta desses problemas, eles têm dificuldade de usar e de fato se mudar para casa, né? Então você vê que tem uma área em construção aí, uma fundação, eles estão construindo uma cozinha, porque a cozinha conjugada com a sala, para eles não é interessante como ela tá estabelecida. E também porque faltou, inclusive, tipo, por exemplo, instalar um encanamento para uma cozinha, né? Então ela tem alguns problemas, o esgoto não tá funcionando, não tá funcionando bem, né? A fossa ela tem um desnível com relação à casa, na casa ficou mais baixa do que a fossa, então a água não escoa para a fossa. Então eles estão tendo que lidar com todos esses reparos, né? E eles apontaram algumas críticas com relação ao recurso que é pequeno, ao próprio PNHR que não possibilita uma maior participação, uma participação mais efetiva dos beneficiários, né, na gestão do recurso da própria obra, né? Então, aí agora, a obra está finalizada, ela foi entregue em 2015 na casa deles, e eles ainda não conseguiram usar ela de maneira mais efetiva, né? E estão tendo que fazer esses reparos com recursos próprios, trabalhando, levantando dinheiro para terminar a cozinha, mexer no encanamento, tudo isso. Pronto, pode passar. Bueno, boa tarde a todas e todos. Sou o Diego do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens. Comentar um pouco sobre Pilões, um bairro que fica em Cubatão. Primeiro, eu vou elogiar bastante porque as fotos estão maravilhosas. E em 5 minutos vou tentar aí resumir um pouco, acho que com mais tempo depois a gente pode discutir. Primeiro comentar, né, o que é esse bairro, por que nós do MAB. Primeiro dizer que o MAB, né, é um movimento também, assim como a MST, herdeiro de lutas que envolvem território, que envolvem terra também, só que ligado aos atingidos por barragens. E nesse caso aqui de Pilões, é um trabalho recente, do início do ano, que nós estamos organizando aí a luta, ligados a enchentes de vários bairros da cidade de São Paulo e da região da Baixada Santista, né? E aí em Cubatão, um dos bairros foi o bairro de Pilões, né? Então, vem daí essa nossa atuação. Então, uma das grandes problemáticas, aí como vocês podem ver o bairro, né? Uma das grandes problemáticas do bairro é as enchentes, né? Vocês podem ver o rio ali do lado, né? E só para começar, inclusive, a discutir sobre esses problemas, a foto é muito boa porque ela retrata um conjunto de problemas, né? Primeiro dizer que a população dessa cidade, ela remonta a uma ocupação antiga, né? Desde a década de 70, as pessoas moravam em outro bairro para construir a imigrantes, a rodovia das imigrantes, num bairro mais para trás aqui da foto, né? E esse povo foi realocado para esse lugar, né? Então, e também existe uma discussão que não se conhece muito bem quem é o dono, quem loteou esse lugar. Então, o próprio Estado, né? A própria Petrobras fica ali do lado, então não se sabe bem quem é o dono e quem, né? Então, é uma dificuldade de discutir responsabilidades da ocupação daquele espaço. Mas o povo foi ocupando, né? O espaço, loteando, e se construiu esse bairro que vocês veem aí. E esse bairro, ele, depois que a gente foi acompanhar essa coisa dos atingidos pelas enchentes, que estão ligados ao rio, todo verão, é uma dinâmica que todo verão, esse bairro sofre com as enchentes, a gente também foi ver que esse lugar é atingido por várias coisas. Então, esse bairro, como vocês podem ver, é um bairro que ele parece que está numa linha reta, vocês têm uma avenida do lado aqui, uma rua, que chama Caminho dos Pilões, né, que dá acesso para a cidade lá na frente, vocês podem ver até lá na frente o polo petroquímico, bem lá no fundo, lá. E o bairro ele é atingido não só pelas enchentes, mas pelos deslizamentos, quando chove também da serra aqui da direita, pela Transpetro, que fica ali do lado, se vocês podem ver, também tem esses cilindros ali para cima, a Transpetro, né? E da Transpetro são os canos que eles transportam, acho que eu não lembro se é gás, né? Ali no meio tem uma franja verde no bairro, ali não pode ter construção, porque passa os canos. Então, é um bairro que ele é atingido por todo tipo de coisa, pelas enchentes, pela serra, pela Transpetro, pelos canos, né? Então, um dos grandes desafios é como pensar a ocupação desse espaço, né, e a habitação das pessoas, que, né, com toda essa precariedade, a dificuldade de um reconhecimento do bairro, né, num espaço tão perigoso como esse, né, que as pessoas são sistematicamente atingidas, né. Enfim, bom, se quiser passar para o próximo, isso.
Aí, uma das grandes discussões iniciais é um espaço urbano é um espaço rural. O pessoal comentava, bom, é um lugar na cidade, mas as práticas são rurais. Inclusive, tem uma horta comunitária, e muitas das coisas que se acompanham ali no lugar é de um lugar rural. Inclusive, a origem das pessoas em muitos lugares é do campo, né? E ali, as pessoas na falta, dado que não tem um reconhecimento dessa área, porque isso é uma ocupação, e também, né, o Estado faz um pouco vista grossa, vai ser um debate um pouco que a gente vai trazer, mas as pessoas criam adaptações para poder ocupar esse espaço né, da maneira possível, né? Então, vocês têm o parquinho que o pessoal, ao se organizar coletivamente, conseguiu, parquinho para as crianças, naquela área que tem os canos, conseguiu ocupar com o parquinho. A horta também fica em cima dessa franja. Então, tem adaptações para poder ocupar esse lugar. Se vocês quiserem passar para o próximo, para comentar sobre o outro, podem ver também que vocês têm casas de 2 andares, e essas casas de 2 andares são quando tem a época de chuva, essa parte de baixo é deixada para ser ocupada pela água. Essa adaptação da casa de 2 andares é um pouco para poder lidar com as enchentes, né? Porque se perde tudo, os móveis ficam do lado de cima e as pessoas conseguem ocupar. E mesmo as casas, os barracos são de madeira, né? Tem essa dificuldade, inclusive, dado que não tem um reconhecimento da área e não se tem uma política de habitação clara, né? O CDHU, na última enchente, a primeira grande enchente foi em 2013, teve uma negociação com o CDHU para poder realocar as pessoas para algum lugar, mas a dificuldade de se manter em outro lugar, muitas pessoas ganharam auxílio aluguel, voltaram para o bairro, porque não tinham como bancar uma vida na cidade, né? E aí ocupam os barracos sem uma condição de habitação sadia, com saneamento, né? Mas recorrem a adaptações para poder sobreviver nesse lugar, né? Então, como vocês podem ver, um pouco essa ideia. Inclusive, a primeira foto que nós estamos aqui, essa foto, quando nós chegamos lá, o CDHU tinha acabado de colocar um negócio lá, como se também não se sabe direito como está a negociação, né? As instituições nem dialogam direito com a população, mas eles estão fazendo coisas ali com a área. Então, nós ainda estamos correndo atrás de entender melhor essa dinâmica, né? E aí, só para concluir, que acho que fica para nós realocar as famílias para um outro lugar, reassentar ou recuperar aquele lugar, né? Uma discussão que nós temos feito com a população, a maioria quer ficar ali. A ideia é, bom, como resolver todos os problemas da enchente, da deslizamento, dos canos, da Transpetro, para a gente conseguir ter um espaço adequado para a vida do povo, digno. Pode passar. Vitor, você está sem microfone. Tia Rosa? Tia Rosa, clica no botãozinho do microfone. Rosa, você consegue... Ixi, travou, será? Acho que ela travou. A gente não consegue ligar, a gente só consegue desligar o microfone das pessoas. Maria, ela já vai entrar de novo na reunião. Quer passar para o próximo slide e aí a gente volta no Montanhão? Tá bom. Sugestão? Ô, Vitor, você está sem microfone.
Nossa, por isso que ninguém estava me escutando. Bom, gente, esse é o assentamento Luiz Macedo, em Apiaí. Esse assentamento ele faz fronteira com o Parque do Petar, então ele está numa zona de amortecimento, né, ambiental, e é um assentamento que ele pega uma das maiores reservas, né, de Mata Atlântica do estado aqui de São Paulo. É um assentamento que entra nessa categoria de PDS, né, de plano sustentável, né, desenvolvimento sustentável dos assentamentos. E é um assentamento que recebeu verba para habitação do INCRA, do Crédito de Instalação, porém, ele é um exemplo de uma das grandes dificuldades de operacionalização dessa verba, inclusive, né? Um dos problemas que eles tiveram foi que você tem que comprar todos os materiais de uma vez, né? De todas as casas, e é uma região muito úmida, então eles acabaram comprando todos os materiais de uma vez só e estocando no galpão coletivo, né, que tem no assentamento, e boa parte do cimento se perdeu nisso, né, muito material apodreceu por conta da umidade, e também por conta, né, dessa diferença entre o tempo da obra e o tempo da compra do material, que não tiveram um diálogo, né, entre esses tempos. A verba que eles acessaram foi de R$7.000 por habitação, para construção. Essa casa é a casa do Gessé e da sua família. Na verdade, essa casa era a casa do irmão do Gessé, que faleceu, e o Gessé passou a morar nessa casa. Mas eles não conseguiram finalizar a casa com a verba do crédito de instalação do INCRA, né? Só conseguiram fazer as paredes e o telhado, a cobertura. Eles acabaram colocando algumas esquadrias, mas que tem alguns problemas também nas esquadrias e portas, como vocês podem ver pelas fotos. E tem outros problemas também, né, de finalização, de acabamento, de saneamento. Por um lado, a gente vê que é uma casa que poderia até ser maior do que aquela casa do PNHR que o Lalau acabou de apresentar, do Antônio Conselheiro, porém é uma casa que tem outros problemas, né? E hoje a família vive no lote da mãe do Gessé, porque ela está doente, então eles não estão mais ficando na casa, pela informação que foi me passada, né? Vocês podem ver que a própria sala virou um grande depósito de materiais de produção, de insumo, né? Enxada, etc. Então, aí um pouco das dificuldades que esse assentamento passou, né, com o auxílio do crédito de instalação do INCRA para a construção de habitações. Esse assentamento ele também teve outras dificuldades, ele também recebeu verba, por exemplo, para a construção de um posto de saúde, que, assim como a gente apresentou no assentamento Casqueiro, onde eles tentaram construir um galpão, foi o mesmo esquema com o INCRA. Eles receberam dinheiro para fazer a construção do posto de saúde, porém sem nenhuma assistência técnica, né? E, obviamente, eles não conseguiram terminar a obra e o posto nunca foi utilizado. Foi mais uma verba que ficou sem fins objetivos, né? Sem resultados. Será que a tia Rosa já conseguiu voltar? Andrei? Estou aqui, ela tinha voltado. Ela voltou, mas ela parece aparentemente travada de novo. Nossa. Tia Rosa. Oi, estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Pode.
Gente, peço desculpa primeiramente, tá? Só me dá um ok se estão me ouvindo bem. Ótimo, Rosa. Estamos te ouvindo. Tá, então eu vou falar, tá? Boa tarde para todos, tá? Eu sou a tia Rosa, vou me apresentar. Moro aqui no bairro Montanhão, né? Bairro Cafezais. Aí eu faço alguns trabalhos aqui na comunidade de ações sociais. Eu sou presidente da associação de bairro e já estou para sair, né? Que está vencendo o mandato e pretendo continuar com algumas ações ainda, mesmo que eu saia da presidência. Eu sou uma pessoa que, embora eu tenha muitas assim limitações, né? Eu não consigo ficar quietinha assim num mundo que a gente tem tanta carência, né, de melhorias. A comunidade aqui tem aproximadamente 12 mil habitantes e o bairro tem 36 anos. Mas a minha família já tem histórico aqui de mais de 60 anos, né? Que a gente já morava nas redondezas e a gente veio para cá e formou, né? Esse bairro que eu tenho tanto orgulho, assim, de morar. 90% dos moradores aqui são de ocupação, tá? A associação de bairro, a torcida organizada, né, de futebol, a biblioteca Carlos Marighella, que foi o pessoal do MST que me ajudou, né, nessa luta para ter essa biblioteca. Nós temos o cursinho da Uniafro, né, que chama Marielle Franco. A sala, né, que o MST usa aqui para reuniões, para projetos. Eu tenho muito orgulho do Davi, né, que trouxe essa proposta aqui para o bairro e nós abraçamos a causa. Bom, junto com mais amigos aqui da comunidade, nós fazemos ações sociais para alcançar as famílias de mais vulnerabilidade. Uma observação que eu coloco aqui nessa apresentação é a ajuda do MST, porque, nossa, eles têm contribuído muito, muito mesmo aqui. Eles vêm trazendo para cá frutas, legumes, verduras, e isso tudo é distribuído junto com as cestas básicas. Fortalece muito nesse tempo, né, de pandemia. Infelizmente, assim, algumas vezes nós não conseguimos um alicerce assim, mais favorável com a organização da nossa entidade, né, que é a sede do bairro. Para sermos mais precisos, nós temos que ter mais comprometimento e não temos aqui mais pessoas assim voltadas ao voluntariado. Para essas questões de suma importância no crescimento e nessa ajuda social. E até assim, melhorias para o bairro. Eu tenho muito orgulho, né? Pouco que eu consigo assim fazer para doar meu tempo, um pouco do meu conhecimento, né? Para a gente estar fortalecido, né? Eu agradeço por estar nesse curso. Eu tenho conseguido aprender muito com vocês. Em questão assim, de habitação, eu fico muito triste às vezes, porque eu moro numa área que é um pouco mais contemplada, né? O acesso não é tão difícil. Já para as pessoas assim que moram no alto das vielas, a situação ela fica muito mais complicada. E falando assim de espaço, meados de 85, 86, um advogado com o nome de Najib Aldi, que ele era dono de uma parte do morro, né? Ele teve uma luta na justiça e eu acho que ele não conseguiu, acho que ele perdeu a causa, porque nós nunca mais ouvimos falar, né? Dele estar com algum processo, mas depois que teve essa ocupação, não teve mais como tirar, graças a Deus, né? Essas pessoas daqui. E é isso, gente. Eu estou um pouquinho meio que complicada aqui com as palavras, que foi difícil entrar. Peço de novo desculpa para vocês. E depois, se vocês tiverem algumas perguntas mais precisas para fazer, eu estou aqui à disposição, tá bom? Eu agradeço a todos vocês do grupo
que eu estou, né? Estou conseguindo assim, absorver bastante coisas, assim. Tá bom, gente? Deu para ouvir direitinho? Rosa, fala um pouquinho aí da sua casa. Então, a minha casa é assim, ela é uma casa simples, mas que eu amo de paixão, assim. Tem muitas coisas, assim, para ser feitas, né? A questão, assim, questão da parte elétrica, encanamento, esgoto, tá tudo precário, mas com fé em Deus um dia eu consigo arrumar. Aí eu tenho na parte de baixo, eu tenho uma sala assim grande até, que eu costumo usar ela para fazer reuniões, né? Quando tem algum projeto assim para receber as pessoas. Tenho a cozinha, que vocês estão vendo aí, né? Na foto. Tem o meu quarto. Tem uma área assim que é um banheiro desativado no fundo. E a cozinha, o banheiro, a sala, é isso que está na foto mesmo. E em cima eu consegui, ao longo do tempo, construir a casa da minha filha, que são 2 cômodos e banheiro. E recentemente nós tivemos um acidente que caiu a antena parabólica em cima, e é de telha, então foi assim um livramento. Graças a Deus a gente já conseguiu colocar as telhas novas. Dá para viver. Com o tempo a gente vai ajustando. E eu acho importante eu ressaltar uma coisa, pessoal. A minha casa, ela já foi casa de várias outras pessoas, porque eu tenho essa mania de acolhimento. Então, assim, eu já fechei, como esse meu quarto tem um banheirinho nos fundos, que eu não uso, eu já fechei o meu quarto para uma família morar, que eles não tinham onde morar, e era uma família que tinha 2 meninas gêmeas, e ela estava grávida de outra, né? E eles moraram aqui uns 2 anos. Aí eu dormia na sala e cedi o quarto para eles morar. Com o tempo, eu coloquei o Jamaica morou aqui em casa também, nesse quartinho, 1 ano. Minha filha, quando se separou, morou também nesse lugar. Uma moça da comunidade que passou problemas difíceis na vida morou também nesse meu quarto. Então, assim, é um quarto com banheiro que dá para acolher as pessoas na hora que elas estão, assim, passando por necessidades, né? Teve uma outra senhora também que não conseguia pagar o aluguel, ela ficou morando nesse quartinho também um tempo. Então, assim, eu falo que minha casa é uma casa de acolhida. Eu não tenho muito, mas o pouco que tenho eu costumo dividir. E assim, é tudo muito simples. O pessoal que teve aqui na minha casa, eles viram, é simples, mas assim, aqui eu falo que eu sou metida para falar, eu falo que é a casa do acolhimento, a casa do amor. Tá bom, gente? Tá ótimo, Rosa, obrigada. Por nada. Muito linda a sua fala. Obrigada. Muito bem. Então, vamos agora para os nossos debatedores. Hoje a gente vai ter a fala da Simone Tomás, que é a nossa parceirona aqui nesse trabalho, aqui do diagnóstico do curso, que é da direção estadual do MST. E o Rodolfo Sertori, né, que vocês já conhecem bem, que também é da nossa equipe aqui da Pabiru, nesse trabalho, que é doutor em arquitetura, assessor técnico e pesquisador colaborador do grupo ABES, do IAL, da USP. Então, acho que é a Simone, né, que vai fazer a primeira fala. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Simone. Tudo jóia. A gente não tinha combinado quem começava, mas se for eu, não tem problema, acho que a gente vai se ajudando aqui no processo, né? Eu sou a Simone, como Maria Rita já colocou, sou da direção estadual do MST. Eu atuo no MST desde 1989, quando eu fui com os meus pais para um acampamento na região de Andradina, né? Morei lá 18 anos, e por conta de outras tarefas do MST, hoje eu moro em São Paulo para uma tarefa que eu atuo na Secretaria Estadual da parte de finanças e projetos, né?
E aí, se seguimos aí nessa luta, né, tão importante, tão intensa, me encontrei em várias falas aí dos relatos, né, do diagnóstico, umas porque conheço, outras porque a gente acompanhou, né, e aí também saudar os companheiros do MAB, né, companheiros de garra, de luta, que parceiros do MST, e estamos aí junto nessa luta, né? E queria dizer, antes de passar para os pontos, da importância dessa parceria com a PEABIRU, né? A gente passou aí o ano passado com algumas reuniões, construindo a ideia do projeto, né, da parceria, com muitas dúvidas, como é que a gente faria, tudo planejado, e aí com isso nos aparece esse vírus danoso aí para a classe trabalhadora do mundo, que nos colocou numa situação de ter que refletir e reavaliar, com todos os cuidados e orientações políticas, e um entendimento muito grande da parte da PEABIRU, da posição política do movimento em relação a isso, né, que a gente tem cuidado muito dessa questão, porque, inclusive, a gente estava num debate hoje de manhã na direção estadual, a gente colocou que os movimentos, de forma geral, demora muitos anos, é um investimento muito alto do ponto de vista do tempo para constituir os seus militantes e os seus dirigentes. Então, a gente precisa, e a nossa base, né? Então, como a gente tem isso como um patrimônio fundamental para a nossa organização, a gente estava bastante restrito em relação ao acesso às nossas áreas, e ainda estamos, né? Mas com todos os cuidados, combinado coletivamente, foi feita essa primeira fase, um belíssimo trabalho, uma pena que a gente não teve mais tempo, né, para esse aprofundamento, para mais visitas, em mais lotes, em mais áreas, nas regiões, né, e um retorno bastante positivo das regiões em relação a isso, né, os assentamentos que recebeu as visitas, que recebeu a possibilidade de dialogar sobre o diagnóstico, colocou da alegria e da importância que isso foi para a nossa organização, né. Eu acompanhei presencialmente a parte do diagnóstico da cafeeira, lá em Castilho, por uma situação que eu já estava lá, e aí calhou que hoje nesse debate foi exatamente a região que também estava nos relatos, né, do diagnóstico hoje, então muito importante. E aí a velhinha, né, uma mulher negra, sem terra, mãe solteira, que está lá na sua resistência e aparece nesse diagnóstico. Então, para nós, pelo movimento, isso é muito importante, né? Então, quando a gente discutia quem faria o debate de hoje, a gente também quis trazer esse elemento de gênero, né? Porque a gente precisa que as mulheres estejam aí nos vários espaços das organizações e dos movimentos, atuando e buscando esse fortalecimento aí da organização, das organizações. Se vocês puderem me avisar no chat quanto tempo e vai faltando, tá? Para mim poder se organizar. Tá bom? Pode deixar, Simone. Não sou de falar muito, mas às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho no tempo, né? Então, para nós, vamos se desafiar a trazer alguns elementos aqui, que pode ficar bastante redundante, porque isso já aparece nos relatos que vem tendo no diagnóstico, mas que para nós é importante a gente reforçar e trazer esse diálogo, né? Porque a gente tem uma dificuldade bastante grande do acesso com o diálogo com esse público, principalmente da engenharia e da arquitetura. E para nós é uma oportunidade muito grande poder dialogar com tantos de vocês, e entendo que os que estão aqui é porque tem um compromisso com a classe trabalhadora, tem uma preocupação, tem a sua atuação nos seus espaços, né? E quer também entender que processo é esse que vive nas áreas rurais e precarizadas, como já foi aqui apresentado. E que para nós essa questão da habitação, ela passa por muitos outros espaços. O Rodolfo nos ajuda muito aí nesse debate, né? Nesses elementos. Porque a questão da habitação, ela está interrelacionada com a vida das famílias nos assentamentos, no campo, e que passa por uma questão cultural, uma questão social, e os espaços coletivos também, né, da organização. Então, hoje, como vocês rodaram, né, os que puderam visitar as áreas, podem ter notado que a gente tem hoje uma precarização dos assentamentos muito grande, né? Isso não é porque é uma decisão do movimento, uma vontade das famílias, mas
é por uma questão da falta de política pública que de fato seja implementada, porque muitas vezes a política pública ela existe, mas na hora do acesso é uma dificuldade, uma burocracia muito grande para que essas famílias acessem as políticas públicas. As estruturas coletivas dos assentamentos, que faz parte da vida social, também tem essa precarização muito grande, né? Muitos assentamentos nossos não tem uma escola, não tem um posto de saúde, não tem um barracão comunitário, porque isso não é prioridade para o governo fortalecer esse tipo de espaço, que também se torna espaços de organização da comunidade. Então, o pouco que a gente tem, alguns são de estrutura de recursos governamentais, mas muitos deles da própria organização da comunidade, que ou fez uma vaquinha, ou organizou uma festa, ou fez um bingo, uma rifa, para poder dar uma melhorada nessa situação mais coletiva aí das nossas áreas, né? E o movimento tem esse princípio, né, que a nossa luta, ela é para enfrentar o capital, trazendo a conquista, a fazer a luta pela terra, para conquistar a terra, para a gente poder ter acesso à terra, ao trabalho, à moradia e à alimentação saudável, né? Então, esses são os elementos fundamentais para a gente fazer a fixação da família, do homem, da mulher, da juventude no campo. E aí, muitas vezes, com essa precarização, a gente tem um êxodo dessas famílias de retorno para a cidade, né? Porque se a gente não tem hoje uma condição de produção e escoamento dessa produção de forma que a gente possa gerar renda para essas famílias, a gente tem uma precarização. Se a gente não tem uma moradia digna que possa receber as suas famílias no aconchego do seu lar, a gente também já tem um ponto que possa ajudar nessa questão do êxodo, né? E quando a gente consegue ter um processo de produção mínima que seja, que a gente tem um escoamento, que a gente cria uma renda com as famílias, a melhoria da habitação não se torna uma prioridade, porque a gente precisa reinvestir esses recursos nas áreas para a gente aumentar essa produção, tentar melhorar a qualidade da produção, facilitar o trabalho na agricultura, né? E as habitações nossas, eu vi assim, a casa da Verinha, eu conheço pessoalmente, além de tudo, eu sou muito amiga da Verinha, toda vez que eu vou lá, eu vou visitar ela. É um retrato das habitações dos nossos assentamentos. Se a gente pegar todas as unidades habitacionais, eu não saberia dizer em porcentagem, mas na sua grandíssima maioria, as casas são nessa situação, né? Ergue-se as casas, faz-se as paredes, mas a gente não consegue concluir para um acabamento por conta de algumas questões. Uma das questões é que o crédito, ele é um valor insuficiente para a gente fazer um processo de construção até o final. Nos dias de hoje, inclusive, é um crédito que está com um déficit muito grande, né? Esses valores estão bastante desatualizados e, inclusive, as empresas que vão pleitear agora, porque está aberto o processo do novo crédito, saiu a nova resolução ontem, dessa abertura e da forma que vai ser executado. Essas empresas vão ter muito problema para poder conseguir implementar de fato o que está colocado, porque está com o orçamento defasado, na verdade. Inclusive, a gente está avaliando como é que a gente dialoga sobre isso, porque tem muitas empresas oportunistas, do ponto de vista do capitalismo, que já entrou no nosso assentamento em outros programas, acessou o crédito das famílias e não concluiu as obras, né? E que a madeira se apodreceram, os cimentos se perderam. O processo de Apiaí também, eu acompanhei lá no tete-a-tete na época. A gente foi fazer várias visitas de campo, o Bruno, que é um arquiteto, minha amiga do movimento, e tinha esse limite, e as empresas entregavam os materiais nesse barracão que era na beira da rodovia, mas da beira da rodovia até onde as famílias moravam, não tinha estrada, porque não tinha investimento público ainda para abertura das estradas. Tem um problema de muita umidade, muita chuva, quase todos os dias, então foi exatamente isso, né? E assentamentos muito próximos dali, na mesma região que é em Pirituba, nós teve casos contrários, né, que eles liberaram a compra do telhado das casas, mas não tinha liberado ainda a compra dos tijolos, do cimento, dos ferros, para fazer a base da construção. Então, assim, são muitos limites em relação a isso. E agora, nesse último período aqui,
A gente tem uma questão que hoje a gente tem para o ano de 2020 340 milhões para ser gasto no ano de 2020 e até agora executou 0% desse recurso. Isso é um fato real, dado de ontem que a gente levantou com o pessoal de Brasília. E aí há uma pressão agora do TCU, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Federal sobre o INCRA por uma improbidade administrativa. Porque é um recurso que é deste ano, nós já estamos no mês 10 e não foi executado nada. Então, o que o INCRA está fazendo agora e dizendo o que vai fazer? E que a gente, de fato, assim, a gente não acredita nisso, na verdade, por conta do tempo, né? Tem exatamente 2 meses para executar todo esse recurso. Então, eles abriram esse credenciamento das empresas, diz que vai executar 10 mil unidades a nível nacional, e para São Paulo tem 2.000 casas que eles vão contratar nos próximos dias, né? Então, inclusive, nós vamos fazer uma reunião na segunda-feira para conversar sobre isso. Só que aí tem uma questão que, essa questão política é uma questão que está nos causando muito empecilho, porque eles têm feito um trabalho, entre aspas, dizendo que há um credenciamento público aberto, mas, na verdade, tem um direcionamento das empresas que vão ser contratadas. E aí, com isso, é um tripé que tem que acontecer, né? Na verdade, o INCRA contrata a empresa e essa empresa tem que convencer o assentado a colocar o recurso na conta da empresa, porque agora o recurso ele é via um cartão, né? Para essa família. E aí, com isso, qual é o grande mote das empresas convencer a família? Dizer, olha, você vai receber o recurso, mas você não tem o engenheiro, você não tem o arquiteto. Então, assim, a nossa empresa oferece o arquiteto e o engenheiro. Então, você repassa o recurso na nossa conta e a gente faz a execução da obra. Só que, com isso, nos coloca numa situação bastante difícil, porque isso é um processo histórico, na verdade. Porque tem uma falta de diálogo em relação à questão cultural, à questão dos recursos naturais que a gente pode trabalhar e pensar daquilo que já existe nas áreas para a gente poder aproveitar nas unidades habitacionais e que não dialoga com essa realidade, com a questão da realidade local e o sonho das famílias, né? Eles simplesmente chegam com um pacote pronto, diz que existem 2 plantas de casa, você vai escolher essa ou esta, né? Então, a gente tem discutido muito que quem deveria fazer esse processo de organização das casas com as famílias, tanto da construção e tanto das reformas, deveria ser as entidades que têm a relação social com as famílias, para, a partir disso, a gente poder fazer parcerias, por exemplo, com amigos do movimento que tenha essa consciência, dessa abertura, desse diálogo, para a gente não trazer pacotes prontos para que essas habitações possam dialogar com essa realidade, com a necessidade que as famílias colocam, né? Então, a gente vai construindo do jeito que dá, né? Faz um pouco agora, um pouco daqui a pouco, aí chega mais um pouco de recurso, cobre, aí fica a varanda sem fazer. Então, não tem um planejamento sério dessas empresas com as famílias. Dizer, olha, esse recurso aqui, nós conseguimos avançar até aqui, e daqui para lá a gente tem que pensar outras formas, ou esperar um outro recurso que vocês tenham, né? Então, é tudo feito muito aleatório, sem um planejamento, sem a família nem saber como é que vai ser feito, né? Essa linguagem mais técnica a família não domina, então fica bastante difícil esse entendimento, né? E eles trabalham muito na individualidade. Então, a gente teve experiências com a Associação Estadual Nossa de Cooperação Agrícola, que a gente buscava trabalhar a construção das casas através dos núcleos dos assentamentos. Então, a partir desses núcleos, a gente fazia discussões, o que a gente pensava sobre a moradia, como que a gente poderia organizar os mutirões, como é que a gente poderia se ajudar a fazer a troca dessa mão de obra para diminuir custo, para aumentar material, e com as empresas não existe isso, né? Então, isso é a forma que o capitalismo, na verdade, atua, olhando tudo com os olhos de como é que eles vão ganhar dinheiro e trazer uma moradia precarizada para os assentamentos. E é isso que a gente sabe que vai acontecer, porque eles não viriam querer atuar nas nossas áreas se não fosse para ter lucro de alguma forma, né? Então, é por isso que a gente sabe que tem profissionais comprometidos com a classe trabalhadora,
tem essa preocupação com o campo. Então, é isso que a gente vem buscando construir um debate, aprofundar internamente sobre isso, trazendo e tentando construir algumas experiências, né? Não sei quais de vocês que conhecem a experiência que a gente teve de construção no assentamento Dom Tomás Balduino, em Franco da Rocha. Uma experiência bastante interessante, é claro que tem os seus limites, dificuldade, avaliação, mas foi um processo bastante orgânico, assim, do ponto de vista da discussão mesmo mais coletiva, e que isso tomou por dentro do conjunto do movimento, não era só aquele assentamento que discutia, mas a gente tinha uma discussão sobre a questão das comunas urbanas, da agroecologia, como é que a gente ia consorciando tudo isso, né? Como é que a gente posicionava as moradias, dialogar com o vento, com o sol, com toda essa discussão, que é todo um processo de formação riquíssimo, belíssimo, que a gente tem condições de fazer e ter a oportunidade de ouvir as pessoas que entendem sobre isso, vocês que estudaram sobre arquitetura, né? Que a gente sabe que, eu particularmente não entendo, mas entendo que vai muito além do que pegar uma planta de uma casa e olhar suas 4 paredes e ver como é que divide os cômodos. É algo muito mais amplo, né? E que nos falta bastante essa questão. Então, a gente tem feito pressões, na verdade, tem feito pressões políticas em torno disso, que precisamos ampliar essa questão dos créditos para as famílias, precisa ser corrigido, na verdade, esses valores, né? Que nós precisamos ter essa abertura desse diálogo da forma da construção com as famílias em relação a isso. E no que diz mais tocante, não só, mas muito com as mulheres, porque as mulheres que estão ali no cotidiano da vida, da lida, é as que mais passam tempo na casa, né? Não só, mas que tem um papel muito fundamental nesse processo, né, de pensar sobre a questão da família, da vida, da estrutura do lote. Então, e aí, por conta de todas essas condições, a gente tem um déficit muito grande em relação a essa discussão e a essa questão dos valores aí que os beneficiários têm acesso, né? E eu não consegui ler toda a portaria de ontem, mas parece-me que existe um grande engessamento, assim, né? Esse pegou esse, não pega aquele, não pega o outro, esse não pode, aquele não pode. Então, assim, tem várias pegadinhas aí que é para dificultar o acesso mesmo, né? E quem vai acessar tem que ter esse documento, aquele documento. É uma lista gigantesca, assim. Então, é um processo bastante burocrático, então, que a gente precisa dialogar. E aí, por último, há essa questão mesmo dessa dificuldade em relação ao período que se acessa o crédito, né? Porque o crédito habitação, ele é um dos créditos de implementação, né? Tem o fomento, tem vários outros. Mas do tempo que você sai da sua vida do acampamento, que você lutou anos debaixo da lona, que você vai para o lote e você improvisa ainda uma moradia lá, mesmo que de lona, de madeira, o tempo para a liberação desse crédito ele é muito longo, né? Tem casos que demoram mais de ano, 2 anos. Então, essa é uma luta. Assim, a pessoa foi para o lote, o governo deveria entrar com os créditos de implementação, porque é isso que faz o assentamento girar, ir consolidando, fazer a moradia, fazer a cerca, produzir a horta, para poder ir se fixando ali no assentamento. Mas a gente entende que nesse período é um período de enfrentamento, é um governo de extrema direita, contra a classe trabalhadora, contra os estudantes, contra a reforma agrária, não assentou famílias. Então, ele jamais faria isso, né? Se nem assenta as famílias, jamais aceleraria esse processo do acesso aos créditos, né? Então, assim, de forma geral, de elementos gerais, são isso. Acho que aí, se tem questões, aí a gente pode ir dialogando aí no processo da nossa conversa. Assim, pelo que eu li, do que estava sugerido, né? E do tema, era a gente trazer um pouco desses elementos aí para a gente poder dialogar com vocês. Perfeito, Simone, obrigada. Você cumpriu o seu tempo com sobra, tá ótimo. Então, chamar o Rodolfo. Por favor, Rodolfo.
Obrigado, Simone, por ter me dado tempo. O Rodolfo fala muito, ele precisa sempre de uns 10 minutinhos a mais. A gente sabe, pode usar o tempo. Ai, ai, ai. Bom, gente, boa tarde. Oi de novo para todo mundo. Eu queria só pedir desculpas. Eu comprei um computador novo e eu estou muito chateado, porque o meu computador novo pifou e eu perdi a minha apresentação, com 2 meses de uso. Então, eu vou compartilhar drives aqui com vocês para mostrar algumas imagens. E eu vou organizar a minha fala em 2 projetos antes do PNHR e o que a gente viu em termos de produção do PNHR lá no extremo oeste do estado de São Paulo, a partir de uma pesquisa que eu pude participar enquanto pesquisador, que foi desenvolvida pelo grupo ABS. Tá? Então, eu fiquei pensando se eu começava de trás para frente ou de frente para trás, na linha histórica, assim. Antes, eu vou só compartilhar aqui com vocês. Acho que é a tela inteira, né? Vocês estão vendo esse gráfico? Estamos. Sim. Esse gráfico, ele mostra o conjunto dos programas habitacionais em âmbito federal, com exceção do ProLar Rural, que foi um programa estadual em parceria com a CDHU, lançado em 2003. E aí esse gráfico ele descreve todos os programas que existiram antes do PNHR Minha Casa Minha Vida, que passa a existir aqui em 2009, aqui, né? E depois com o PNHR. A gente fez esse gráfico para mostrar assim, bom, então a gente tem crédito habitacional para camponeses do Brasil a partir de 99, com o crédito instalação. O crédito instalação, ele é um programa do INCRA que envolve uma série de fomentos. Ele é organizado em três esferas. A instalação, o apoio de instalação, aí tem a estruturação, se eu não me engano, e a consolidação, estruturação produtiva, a consolidação da produção, que é quando os assentados, no caso dos assentados de reforma agrária. Esqueci de falar que o crédito em instalação é um programa do INCRA. Então, ele não envolve só a habitação. Ele tem uma série de fomentos relacionados aos apoios iniciais, fomento mulher, créditos habitacionais e créditos para o desenvolvimento da produção. Luz para todos, acesso à água, entra tudo aqui dentro. Então, o crédito em instalação ele está relacionado à consolidação do assentamento, como um todo. No que diz respeito ao crédito, aos recursos destinados à produção habitacional, ele se dividia entre compra de materiais para construir, compra de materiais para reformar. Esses valores, até 2008, para produção habitacional, construção de novas moradias, ele era de R$5 mil até 2008, em 2009 ele avançou para 15, 2012 chegou a R$25 mil. Para a reforma, era de R$3 mil até 2008, avançando para R$5 mil em 2009 e chegando a R$8 mil em 2012. Por que 2012?
porque os assentados da reforma agrária vão ser incluídos no PNHR, já funcionando enquanto a modalidade do Minha Casa Minha Vida, com a portaria interministerial número 78, se eu não me engano, que ela acontece em fevereiro de 2013. Então, antes o PNHR já existia, né? O Minha Casa Minha Vida já existia desde 2009, os assentados da reforma agrária só foram incluídos em 2013. A habitação, que antes estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, passa para o Ministério das Cidades. A Caixa Econômica Federal, tinha o Banco do Brasil também, mas a Caixa é o principal agente financeiro, e esses dois agentes, o agente operador, o agente financeiro, é o que vão operacionalizar a produção habitacional em parceria com as entidades organizadoras, famílias e empresas contratadas. Aqui, vocês vão encontrar... Vocês estão vendo agora que eu mudei de página? Aparece ou não? Consegue dar um zoom maior? Consigo. Aparece. Isso. Aqui vocês vão ver... Só um minutinho. Esses dados eles vão aparecer na dissertação da Cecília Milanes Graziano da Silva, defendida na FAUSP em 2014. Então eu tirei de lá. Ela coloca aqueles programas que estavam naquela linha do tempo, ela organiza em termos de onde que começou, com quais modalidades, qual que era o valor destinado para cada um deles, quem que atendia e quantas unidades foram produzidas. Isso daqui, tudo a partir dos anos 2000, 99, 2000. Em seguida, a gente tem a primeira versão do PNHR, que ela surge em 2003. E eu chamo essa primeira versão do PNHR, sem querer aqui inventar termos acadêmicos, mas eu considero essa primeira versão do PNHR como uma política de fachada, um slogan de uma política que nunca existiu. Esse PNHR, ele consolidava, ele agrupava o PSH Rural, reformulado pelo Lula em 2003, as duas operações do programa Carta de Crédito, operacionalizado pela Caixa, e o Crédito Solidário. Com esses recursos, por família, e com essas fontes de recursos. Então, vamos fazer um parênteses agora. Vou apresentar para vocês um projeto que foi produzido pelo PSH Rural, com a assessoria técnica da universidade. No início de 2003, assim que esse programa foi lançado. Que é esse projeto aqui, o Inova Rural. Foi o primeiro projeto de pesquisação do grupo ABS. O ABS estava, nessa época, qual que era a linha do ABS? Os pesquisadores do ABS montaram um programa, um projeto, para o Programa de Políticas Públicas da FAPESP. E qual que era a intenção, o principal objetivo? Encontrar no estado de São Paulo a região com a maior disponibilidade de florestas plantadas, pinos e eucalipto. Com isso, esse material especificamente que a Kemi, que é a coordenadora, uma das fundadoras do ABS, se formou, trabalhando com roliços de eucalipto. Então, encontrar no estado de São Paulo essa oferta dessa matéria-prima, desenvolver tecnologias construtivas aplicadas para habitação social. Não era o interesse produzir casa em assentamentos rurais.
O programa de políticas públicas da FAPESP pressupõe, ele ainda existe, ele pressupõe parcerias institucionais com prefeituras. Numa dessas reuniões, um dos técnicos do ITESP, Chico Feitosa, junto com o Delvec, do MST, eles estavam presentes junto com a AQM e o Chimbo. O Chico Feitosa falou assim, bom, vocês estão querendo produzir casa? Eu conheço um grupo de famílias num assentamento em Itapeva, divisa de Itapeva com Itaberá, que as famílias estão morando nessas condições aqui, ó. Então, ó, a oferta de plantios florestais, a região de Sorocaba, e essas eram as condições habitacionais das famílias. Então, eram condições habitacionais extremamente precárias. Esse projeto, que tem mais algumas fotos também, nada muito diferente do que a gente também encontrou nesses diagnósticos. Esse projeto ele começou em 2003, sem qualquer acesso a programa habitacional. Os pesquisadores, com o recurso desse programa da FAPESP, passaram aí nesse assentamento e começaram a organizar um grupo de famílias, debatendo com eles a planta arquitetônica, as demandas habitacionais, quais que eram as principais demandas habitacionais, o que eles entendiam por casa, qual que era o sonho deles em relação à casa, que tipo de casa eles queriam, que tipo de materiais eles queriam. A partir de todo esse levantamento de informações, começou o processo da discussão das plantas arquitetônicas, dos materiais construtivos e qual programa eles iriam acessar. Se a CDHU, Prolar Rural, que também já tinha sido lançado em 2003, ou algum outro programa habitacional em escala federal que eles ainda não sabiam, porque não existia. As famílias não queriam acessar a CDHU por conta da padronização e por conta que eles desenvolveram essas duas plantas arquitetônicas, todas com 3 quartos, priorizando a área da cozinha, uma com banheiro dentro, uma com banheiro fora. Qual que era a ideia do grupo AMES, do pessoal na época? Vocês topam construir com Adobe e utilizar madeira para a gente desenvolver componentes construtivos, seja aplicado à construção, às esquadrias? As famílias inicialmente, sim. Então, das 42 casas, se eu não me engano, eu acho que eram 14 que seriam construídas com Adobe. E o restante com alvenaria convencional. Nessa época, o professor, hoje professor da FAU da UNB, o Ivan Manuel Rezende do Vale, ele estava fazendo doutorado e ele falou assim, bom, vamos desenvolver um sistema de cobertura que seja alternativo ao sistema de cobertura convencional, com caibro, ripa, terça. Vamos tentar desenvolver algum sistema que a gente reduza a quantidade de madeira e que a gente consiga aproveitar a quantidade enorme de serrarias da região e ver se a gente consegue aproveitar, inclusive, madeira de rejeito comercial. Foi isso que eles fizeram. Desse projeto, então aqui eu vou mostrar algumas fotos, teve essa inovação, né, que na época foi considerada como uma inovação, as VLPs, as vigas laminadas pregadas. Para isso, usou-se a parceria, teve uma parceria com a Exalc e todos os laboratórios da EESC, USP de São Carlos, para fazer os ensaios, os testes, para ver se funcionava. O programa não tinha esse engessamento, e na época eles nem estavam preocupados com o programa ainda. Eles só foram decidir qual programa que eles iriam acessar, que seria o PSH Rural, assim que o Lula lançou a versão. O Chimbo foi para Brasília
e eles conseguiram entrar numa sobra de 1.200 famílias espalhadas em todo o Brasil. Não sei se em todo o Brasil ou se no estado de São Paulo, eu não lembro. Eles conseguiram entrar numa sobra, sobrou dessas 1.200 que seriam contempladas pelo PSH, sobrou uma quantidade, as 42 famílias entraram. Então, esse programa, esse projeto, por que eu estou mostrando ele para vocês? Porque eu não fiz a correção da inflação. Qual que foi o recurso que as famílias acessaram pelo PSH? R$ 4.500 mais 5.000 do INCRA. Quando esses 5.000 do INCRA saíram, das 14 que inicialmente iriam construir com Adobe, pularam fora. Não, a gente quer casa de material. A gente falou que ia construir com Adobe porque era o interesse de vocês da universidade, mas o nosso sonho é casa de material. Uma família construiu com Adobe, que foi o Camilo, com o auxílio de um estudante da Colômbia que ficou no assentamento, fazendo estágio no ABS, ele ficou no assentamento, deu toda a assessoria na produção da casa do Camilo, e inclusive fez um projeto, uma proposta de ampliação dessa casa. O Chico Barros participou desse projeto na formação dos auxiliares, que eram estudantes do ensino médio, para que eles acompanhavam a obra, aprenderam a fazer o quantitativo de materiais, como receber o material em obra, como estocar, armazenar, sem prejudicar, sem estragar saco de cimento, cal, desperdiçar areia, brita, como fazer, como entender o processo das instalações sanitárias, hidráulicas, elétrica, e como organizar os grupos de trabalho, que essas 42 se dividiram em grupos de trabalho, que as famílias de cada um desses grupos participavam do processo construtivo dos integrantes de cada grupo. E, além disso, em 2003, o ABS ganhou um prêmio com esse projeto da PUC-Rio e, em 2005, do Banco Real. Isso fez com que eles implantassem no próprio assentamento uma marcenaria coletiva em que 4 assentadas produziram todas as janelas, aqui foto da casa do Camilo, todas as janelas e os batentes aqui, todas as esquadrias e os batentes para as portas das 42 casas. E desse projeto surgiu esse daqui, o CEPET Araju, que começou, o processo de discussão começou em 2005, quando o Inova Rural ainda estava em obra. O pessoal ligado ao MST ficou sabendo desse projeto, falou, vamos entrar em contato com esse pessoal do ABS, e o processo foi praticamente semelhante. Aqui as condições habitacionais das famílias do CEPE, em 2005. O PSH Rural já não existia mais. Então as famílias passaram, aqui o mapa do CEPE, acho que são 79 famílias ao todo, divididas em 4 núcleos. Paulo Freire, Zumbi, Dandário e Chico Mendes. Fica a 15 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, teve todo o processo de discussão da planta arquitetônica, dos materiais construtivos, do programa habitacional. Esse projeto foi financiado pelo programa Carta de Crédito Operações Coletivas, recurso de R$ 13.900. Desses, 1.000 e pouco era para pagamento da mão de obra mutirante dos próprios assentados, e 6% do pagamento da assessoria técnica. Esse projeto, ele funcionou, o Inova Rural, assim como o CEPE, quem que bancou a assessoria técnica? Bolsa de mestrado e doutorado, foram as agências de pesquisa, CNPq, CAPES e FAPESP.
os recursos de assessoria técnica desse projeto, do CEPE, eles foram aplicados para o pagamento de mão de obra. Porque, diferente do Inova Rural, o CEPE Araju deu muito problema. Muito problema em termos de... Rodolfo, Tô terminando. Uma coisa, Rodolfo, é que cortou para mim, eu não sei se cortou para todo mundo quando você falou do financiamento da assessoria técnica. Bolsa de pesquisa, Agência de Fomento à Pesquisa, CNPq, CAPES, FAPESP. Tá? Do carta de crédito do programa, o recurso para assessoria técnica era de 6% dos 13.900. Esse projeto ele deu muito problema, porém, eu trabalhei nesse projeto como pesquisador e assessor técnico. Foram elaboradas 3 plantas arquitetônicas. Essas duas aqui, essas duas mais à esquerda, mais quadradas, retangulares, com alvenaria cerâmica estrutural de bloco aparente. E essa aqui de cima, ela seria construída com pórticos de roliço, pórticos roliços de eucalipto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos do resultado das casas. Sistema de cobertura também fez parte do doutorado do Ivan. Aqui não foi as VLPs, ele desenvolveu um painel pré-fabricado, testado primeiramente na USP de São Carlos, ensaiado nos laboratórios da universidade, e na escola onde aconteciam as reuniões das famílias, eles montaram uma unidade produtiva, um gabarito, em que as famílias organizadas produziram os painéis e em um dia fazia a instalação. Então, tudo isso estou mostrando para vocês. Aqui, ó, a planta alternativa, né, que a gente chamava na época, com os pórticos em roliço de eucalipto. Teve uma casa de adobe, que o Maurício voltou para o Brasil para fazer o mestrado, construiu mais uma casa de adobe, ajudou o Veríssimo a construir a casa dele de adobe. Aqui alguns detalhamentos dos painéis. E aqui uma dissertação de mestrado na época, que foi o sistema de tratamento de esgoto com círculo de bananeiras, que foi construído também. Então, eu estou mostrando isso para vocês, vou tentar finalizar em 10 minutos, porque que análise que a gente pode fazer do PNHR, numa época em que, a partir de uma parceria entre movimentos, famílias e universidade, olha a quantidade, a diferença em termos de qualidade arquitetônica, construtiva, tecnológica, num período em que os recursos eles eram muito baixos, porém, o programa em si, ele não era tão engessado como se tornou o PNHR junto com Minha Casa Minha Vida. E aí, na minha avaliação, eu anotei algumas coisas aqui para falar. Na minha avaliação, queria mostrar só antes para vocês isso daqui, ó. Essa foi a produção do PNHR até 2016, no estado de São Paulo. Aonde está contornado de preto é que atendeu assentamentos rurais. O restante, quem monopolizou, digamos assim, foi a Coperraf, que de 2010 a 2011, 2012, 13, 14, 15, produziu em número de unidades essas barras cinzas. Ó. Até 2016,
O PNHR produziu 4.019 unidades. Dessas, 3.056 foram produzidas pela Cooperraf. Eu recomendo para vocês a leitura da dissertação da Cecília, Habitação Camponesa no programa Minha Casa Minha Vida. Ela estudou a Cooperraf, a produção da Cooperraf em Santa Catarina, e nesse estudo ela traz 3 elementos que eu gostaria de destacar aqui, acho que talvez para complementar a fala da Simone. Se a gente for fazer uma análise do PNHR em termos político-estrutural, como que o PNHR se engessou ou foi arranjado? Quem estava quem estava inadimplente junto à Receita Federal não podia acessar. Por isso que a gente fala que a gente defende o habitat. Porque para acessar, como que gera a inadimplência? Dívida de crédito para produção. Então a família acessou um crédito, não conseguiu produzir por inúmeras dificuldades, às vezes ausência de infraestrutura, falta de conhecimento técnico, incapacidade econômica, financeira de corrigir a fertilidade do solo, ela fica inadimplente. O CAD único pega a DAP, ou a relação, eles chamam a DAP do CPF do pequeno agricultor, né? A DAP ela também pode ser entendida como a MEI. Tanto o CPF como a MEI, depende se é a DAP física ou a DAP jurídica. Mas ela serve para barrar ali, ó, tem um cadastro único que fala, você está devendo para a Receita. Você não tem por mais que você esteja morando num barraco, o Estado não vai bancar a produção da sua casa. A Cecília traz essa informação e essa análise, acho que de uma forma que muito, muito clara, muito precisa, e que eu recomendo a leitura. Além disso, é importante a gente entender por que o PNHR existe. Porque, primeiro, veio Minha Casa Minha Vida, que dinamizou a construção civil, a economia, que delegou ao mercado imobiliário o controle da produção, da política habitacional nacional, e que, inclusive, foi o mercado imobiliário que conseguiu controlar preço da terra. Porque o preço da terra ele está relacionado à Bolsa de Valores. Então, o que as grandes construtoras começaram a fazer? Montar banco de terra para produzir habitação nas áreas urbanas. Onde que a terra é mais barata? Onde não tem cidade. Hermínia Maricato, Raquel Ronick, elas já estão falando isso há muito tempo. Tem muita pesquisa produzida sobre o Minha Casa Minha Vida nas áreas urbanas. Mas e nas áreas rurais? Por que o recurso é tão baixo? O PNHR em 2009, para a produção habitacional nas áreas urbanas, em 2009, de 0 a 3 salários mínimos, a unidade saía a R$42 mil. Para o PNHR era 25. Por quê? O que é que explica essa diferença? Tem 2 hipóteses. O mercado, a produção nas áreas rurais, ela não é atrativa, sobretudo nos assentamentos, tá? Nos assentamentos aqui falando. Ela não é atrativa para o mercado imobiliário. O mercado não tem o controle do preço da terra. Geralmente essas áreas, elas sofrem com péssimas qualidades de estrada, o que prejudica a entrega de material pela loja de construção, ausência de infraestrutura, o que era considerado pela Caixa como obrigação, tem que ter água e energia, senão a gente não aprova contrato. E na pesquisa que a gente fez no Oeste Paulista, a gente viu que nenhum dos assentamentos que tiveram PNHR tinham água e energia instaladas. E isso tudo não entra no cômputo do orçamento da produção. Entra como ônus da entidade organizadora.
A etapa de projeto não é considerada, a remuneração da etapa de projeto não é considerada. Então, é assim, a Simone sabe muito bem que a Caixa fala, ó, a gente vai contratar tantos mil unidades, vocês têm um mês para trazer a papelada. Bolsonaro está fazendo isso porque é ano eleitoral, gente. É ano eleitoral. Todo mundo sabe que não dá para construir 10 mil unidades habitacionais nas áreas rurais em 2 meses. Não dá. É impossível. E a papelada tem que ser entregue dia 30 de outubro. Como é que a gente pode admitir uma coisa dessas? Ah, mas existe a demanda habitacional. Só que olha o que virou a vida dos movimentos sociais, gestores imobiliários. Porque é assim que é o programa. E ele é intransponível. As suas normas, elas são intransponíveis. O Elvio Mota, da Cooperraf aqui de São Paulo, ele falou em Brasília, a gente virou refém do programa. E ele está certo. Só que, mesmo reféns, qual que é a saída que tá colocada para a gente? É correr atrás para montar planta e entregar na Caixa até 30 de outubro? Ou é disputar uma outra política que não submeta as entidades organizadoras a esse trabalho que também não é remunerado, porque todo mundo sabe, o Júnior, esqueci o sobrenome dele, um dos coordenadores, junto com o Renê, da região de Andradina, fazia parte de uma entidade organizadora, de um dos contratos que a gente analisou, em que inclusive faleceu, a gente conversava com ele, ele falava assim, ó, você não sabe a quantidade de recursos que a gente gasta do próprio bolso para percorrer os assentados da região que estão com obra. E a Caixa não remunera isso é trabalho não remunerado. E vai ser pior com essa normativa que esse governo lançou. E eles tentavam disputar nos 38.500 do PNHR, 28.500 da Caixa, mais 10 mil do Casa Paulista, eles tentavam disputar com as famílias. Ó, a gente precisa de uma cota para pagar gasolina, alimentação, a gente está pagando do nosso próprio bolso. Conflito entre famílias. Não, vocês estão querendo roubar o nosso dinheiro. Quando, na verdade, o que a gente viu? E a gente viu isso. As Rodolfo. Escritório urbano. Rodolfo, travou. Não, é que travou. Se você puder voltar um pouquinho na sua fala. De novo. Mas foi bem pouquinho, Fábio. Até onde que travou? No conflito das famílias com a entidade. Vocês estão me ouvindo? Isso. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tinha acabado de falar. Agora sim. Você tinha acabado de falar. Sim. Eu tinha acabado de falar sobre a questão da disputa de dinheiro para pagar, por exemplo, o transporte dentro dos assentamentos para acompanhar a execução das obras, por exemplo. Deixa eu só ver se eu consigo... Bom, eu acho que eu vou concluir, porque eu falei demais. Eu queria só mostrar um gráfico para vocês. Só queria mostrar esse gráfico só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estava falando.
essa foi a estrutura do PNHR. Aqui no estado de São Paulo, tá? As flechas verdes são as fontes de recurso, as pretas são as articulações institucionais. Então, o que eu estava falando? O grupo de famílias ele era organizado por uma comissão de representantes. Essa comissão de representantes ficava responsável, a entidade organizadora, no caso, elege a comissão de representantes, tira a assessoria técnica, o trabalho técnico-social, organiza os trabalhadores e também a empresa construtora. A gente viu muito isso, todos os contratos, a gente analisou 5 contratos. Esses 5 contratos, a gente viu superfaturamento de obra, fundação em estaca cilíndrica custar R$ 11.900. A gente viu mestre de obras desviando recurso, a gente viu empresas anteriores, porque foram mudando, desviando recurso. A gente, por conta disso, o que aconteceu? O que acabou acontecendo? Etapas construtivas, qualidade de materiais construtivos sendo rebaixados para caber no orçamento. A empresa não abre mão do lucro dela. Empresas de Goiás operacionalizando obra no extremo oeste do estado de São Paulo. Empresa de São Paulo, urbana, que operacionalizava Minha Casa Minha Vida Urbano, operacionalizando obra em assentamento rural no estado de São Paulo. Mas por que isso? Porque não tem equipe de assessoria técnica. Então, eu conheço empresa tal. Chama, porque o que importa? Aprovar o contrato. Depois a gente resolve. E na hora de resolver, em termos de resultados, o que é que a gente viu? Uma planta do banco de projetos da Caixa e essa qualidade construtiva. Quando a Rosa falou assim, eu amo a minha casa, há que se ter muito respeito quando a gente analisa um programa habitacional ou quando a gente mostra o que o programa habitacional produziu. É complicado, porque às vezes a gente está trabalhando com afeto, com a relação, com a identidade, com a conquista de um direito. Porém, qual que é o nosso papel enquanto pesquisadores, assessores, arquitetos formados, engenheiros formados? Qual que é o nosso papel? É disputar um lugar da assessoria técnica de modo que a gente consiga, em conjunto, mostrar, talvez, que outra arquitetura seja possível, que esse direito, ele pode, no seu processo de conquista, ele pode desobedecer a burocracia do Estado, apresentando maior conforto e maior qualidade arquitetônica, construtiva e tecnológica, porque, em última instância, o direito à arquitetura também é um direito desses assentados, dos povos rurais, mas de uma arquitetura que não reflita apenas o nosso ego, talvez. Ela tem que ser agroecológica. A gente tem que perguntar para o assentado se ele quer construir a casa de terra ou se ele quer construir a casa de material. O que é que ela não pode deixar de ter? Qualidade, conforto, identidade. E o que é que a gente não pode deixar de se preocupar? Que com 38.500, com a garantia de assessoria técnica, talvez essa casa ela fosse melhor em alguns aspectos. Aqui não existe varanda.
E todo mundo sabe que a varanda é um elemento indispensável para a vida no campo. Ela não existe varanda porque a Caixa está pouco se lixando com varanda. O que a Caixa quer é número. Número para mostrar estatística de governo. E que eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha mais uma vez. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, gente.